O PT vai morrer junto com o Lula. O Partido dos Trabalhadores, ou o nosso querido PT, ele foi uma força política que moldou o Brasil nas últimas décadas. Ele foi desde movimentações sociais até a presidência da República. A ascensão desse partido ela marcou gerações, mas agora o partido do PT enfrenta um desafio de se reinventar ou ele vai desaparecer. O PT ele nasceu nos anos 80, em meio a uma resistência contra a ditadura militar, que era ligada a sindicato, movimentos sociais, intelectuais. Ele cresceu muito com o apoio da mobilização popular e na esperança de uma inclusão social, por assim dizer. Em 2002, o Lula venceu a eleição presidencial. Ele representou a promessa de transformação social e política. Aí o auge do partido veio com os governos do Lula e da Dilma. Teve o crescimento econômico, teve os programas sociais como Bolsa Família, Fome Zero, alta popularidade. Entre essas classes mais pobres e médias, parecia o poder absoluto do PT no Brasil. Mas a realidade ela é muito mais complexa que isso. O crescimento econômico do Brasil durante o governo do PT não foi mérito exclusivo do PT. A economia global ela vivia um boom dos commodities naquela época, o que impulsionou diversos países ao redor do mundo, gente. O Lula ele pegou esse crescimento e capitalizou esse crescimento politicamente. Mas praticamente ele não criou novas estruturas econômicas, ele não criou estrutura capaz de sustentar o país independente de um ciclo global. O partido do PT, ele passou a depender de fatores externos e da popularidade de seus líderes, mais do que da política que eles faziam a longo prazo, sabe? E foi muito complicado, porque o PT ele passa a ficar dependente desse passado. Ele é tipo aquele torcedor do Cruzeiro, do Corinthians, que vive de passado. Ele não vive de novos títulos, ele só vive das glórias antigas. Ele não tá ganhando nada. É tipo aquela torcida de futebol que, não, é isso, é aquilo. Mas aí tem a questão. A queda do PT, ela começa com crises internas no partido e externas. Eles tiveram escândalos de corrupção, como o Mensalão, a Lava Jato, recessão econômica e muita instabilidade política nesse meio termo. Aí você tem o impeachment da Dilma Rousseff, em 2026, que marcou a primeira grande derrota institucional do PT e da confiança que sustentava o PT ali. Aí ali o PT ele começa a ruir. O que antes era a esperança, agora se tornava um símbolo de crise para muitos brasileiros. Hoje em dia, o PT ele enfrenta um desafio ainda mais grave. Vai pegando, vai tomando. É um desafio muito mais grave. Ele enfrenta a mudança geracional, porque o PT ele governou na era dos boomers, na época dos boomerzão, depois da ditadura militar, que os caras estavam traumatizados, pá. Só que o problema é o seguinte, agora é era de millennium e era de geração Z. O PT não se adaptou a isso. E a geração Z e os millennials, eles quase não votam nas velhas polarizações, seja da esquerda, que no caso é o PT, ou seja da direita, que no caso é o PL. Muitos jovens hoje eles são muito tradicionalistas em valores muito pragmáticos em políticas. E eles se opõem muito a ideologias extremas. Mesmo que se identificam com pautas de esquerda, eles não votam no PT. Porque para eles o partido ele é um símbolo de um passado que não pertence mais à realidade dele. A nostalgia dos anos 2000, que é reforçada por Lula, é a única coisa que mantém o partido competitivo nas eleições. E sem uma liderança jovem que é capaz de substituir o Lula no PT, o futuro do PT é incerto. A sobrevivência do partido está atrelada à memória de um passado que os jovens não vivenciaram. O PT ele continua tendo como nome o Lula, que é o único nome com força suficiente para mobilizar eleitores. Mas isso não garante renovação, nem projeto de futuro. Se o Lula desaparecer, o PT ele corre sérios riscos de desaparecer junto. O PT ele sobrevive hoje de uma lembrança, de uma nostalgia construída sobre um boom econômico que ele não criou,
que para a nova geração que busca soluções práticas, autenticidade e renovação, o partido ele parece envelhecido. O partido parece velho. Ele é incapaz de dialogar com o presente ou preparar o futuro. É isso. A mudança estrutural que não tem, eles não tiveram sem nenhuma mudança estrutural e sem líderes capazes de se conectar com jovens, a história do PT ela pode terminar onde ela começou, com a força do passado, mas sem o futuro. Entendeu? O PT ele é aquele partido que está lutando para sobreviver. No fundo é isso. A mídia passa a imagem de que o PT tá forte e tal, mas o PT não tá forte, gente. Não existe substituto pro Lula. Não tem nome forte na esquerda para substituir o Lula. Não é Guilherme Boulos, não é Haddad, não é ninguém. Não tem nome. Não tem nome na própria esquerda. Não tem nome no eleitorado do cara para substituir o Lula. Se o Lula morrer, o PT morre junto. Entendeu? Não só o PT, como a própria esquerda brasileira corre sérios riscos de acabar junto com o PT. Porque não tem liderança, não tem nome jovem para assumir a esquerda. Já a direita, eles têm o Nicolas Ferreira, que é um cara que pode assumir a direita no futuro. Já a outra direita, que é a do Renan Santos, ela tá pegando esses eleitores, ela tá pegando a geração Z para ela. Esse é um ponto que o PT e o PL vacilaram demais. Eles miraram muito nos boomers e esqueceram da geração Z. E a geração Z que simpatizava com o PL começou a simpatizar com o Missão, o partido Missão. Que agora com aquela crise na Venezuela, o Renan Santos gravou um vídeo falando que o Brasil precisa ter bomba nuclear. E assim, a maioria dos brasileiros hoje acordou com esse pensamento. Quando você vê o Missão, que é um partido de jovem, pensando assim, você vai querer apoiar os caras. Entendeu? Você vai querer apoiar os caras. Eu não tô aqui defendendo Missão. Mas eu tô falando claramente porque o Renan Santos, ele pegou essas pautas de soberania nacional e tá apropriando essas pautas pro partido dele. E politicamente isso é muito vantajoso, porque ele tá construindo um eleitorado pro futuro. Daqui em 2029, não vai ter muito boomer. Os boomers vão deixar de ser maioria no eleitorado brasileiro. E vai ficar só millennial e geração Z. Ou seja, o Missão ele é quase que inevitável se o Renan Santos continuar com esse ritmo. Bom, a análise de hoje foi sobre o PT e como o PT vai morrer junto com o Lula. Porque teve muito escândalo no PT. O PT já é um partido que está com a imagem desgastada. É um partido que já está se arrastando para sobreviver. E assim... o PT não dura muito tempo não, tá? Eles vão se arrastar, vão ter que rezar para sobreviver, porque entre os jovens o PT não tem força. Eles não têm mais testosterona para concorrer. Eles não têm mais mulheres de peito para concorrer. Eles só têm aquelas velhas, eles só têm aqueles velhos. Os velhos nomes já desgastados da política brasileira, ou os caras que não tem hype, os caras que não é hypado. Entendeu? E quando é hypado é pra zoar com a cara deles. É isso. Não esquece de curtir e compartilhar essa análise. Muito obrigado se você me escutou aqui. Fiquem com Deus e a propósito, um feliz ano novo e um forte abraço.